Olá pessoal, tudo bom? Então, seguindo aqui com os nossos estudos de trigonometria no círculo, a gente vai ver a ideia de simetria no ciclo trigonométrico, tá? Ah, mas o que é simetria, professor? A gente vai ver melhor com base num exemplo, tá? Então, vamos olhar aqui no ciclo trigonométrico. Eu peguei e marquei um ponto que chamei de P1, e esse ponto é a extremidade de um ângulo de 30 graus, tá? Então, aqui é 30 graus. Então, o P1 corresponde ao ângulo de 30, tá? Poderia ser qualquer outro, mas eu peguei o de 30. O importante é notar que eu estou pegando alguém do primeiro quadrante, tá certo? Aí, eu vou traçar três retas passando pelo ponto P1. Então, olha só, eu tenho aqui o ciclo trigonométrico, né? Vou traçar três retas que vão intersectar o ponto P1. A primeira reta vai ser paralela com o eixo X. Lembra, eixo X horizontal e eixo Y vertical? Então, uma reta vai ser paralela ao eixo X, essa reta aqui. A outra vai ser paralela ao eixo Y, tá? Então, eu venho lá pelo ponto P1 e traço uma reta no eixo Y. E a terceira reta vai passar pela origem do plano cartesiano. Origem é onde cruza o eixo X e o eixo Y. Então, eu vou ter essa outra reta aqui, tá? Tá certo, meu desenho está horrível. Então, vamos ver um desenho bonitinho. Então, está aqui o meu ponto P1. A primeira reta que eu tracei foi essa aqui, paralela com o eixo X, e ela vai pegar o ciclo trigonométrico num pontinho que eu posso chamar de P2, que é o segundo ponto. E olha, eu estou seguindo aqui o sentido positivo da circunferência trigonométrica. Então, eu saí do primeiro quadrante e fui para o segundo quadrante, correto? E aí, seguindo ainda, eu vou traçar agora uma reta que passa pelo centro do ciclo trigonométrico. Mas não interessa para mim isso aqui. O que interessa é aqui, ó, onde essa reta pega na circunferência trigonométrica. Ela pega no outro ponto, não é? Eu vou chamar esse ponto de P3, que é onde nós temos um arco que está no terceiro quadrante. E, finalmente, aquela reta que é paralela com o eixo Y. Ó, eixo Y está aqui, reta está aqui. Ela vai pegar a circunferência trigonométrica num outro ponto que eu posso chamar de P4, porque é onde que ela pega aqui no quarto quadrante, tá? Então, esses três pontos, P2, P3 e P4, né? P2 no segundo quadrante, P3 no terceiro e P4 no quarto quadrante, são chamados de simétricos ou correspondentes do ponto P1 nos diversos quadrantes, tá? Então, a ideia de simetria é o seguinte: encontrar correspondências ou correspondentes de um ângulo do primeiro quadrante nos demais quadrantes. Então, para eu encontrar esses pontos correspondentes ou pontos simétricos, eu fiz isso. Passando pelo P1, eu fiz uma reta paralela com o eixo X, achei o P2. Então, reta paralela, oh, palavra chata de escrever, paralela ao eixo X. Para achar o P3, que é o correspondente no terceiro quadrante, uma reta passando pela origem do plano cartesiano, né? Então, repara, todas essas retas vão começar no P1. A primeira passou no P1 paralela com o eixo X, a segunda começou no P1 e passou pelo centro, e essa terceira, né, que me forneceu o P4, uma reta paralela ao
eixo y, tá certo? Bom, uma coisa bastante importante é o seguinte, as medidas desses ângulos aqui, tá? Por quê? Se eu pegar e notar bem, eu consigo chegar até aqui no segundo quadrante e encontrar um ângulo, não é? No terceiro quadrante, mesma coisa, e no quarto quadrante, mesma coisa. Vamos olhar numa figura que não esteja tão poluída, tá? Então, olha só, do P2, se eu pegar e vir do comecinho do ciclo até aqui no P2, eu vou ter um certo ângulo, não vou? A medida deste ângulo, dessa abertura, olha só como que eu encontrei. Se aqui eu tenho um arco de 30 graus, este pedacinho aqui também é 30 graus, tá? Dá para a gente provar usando uma propriedade da geometria que chama semelhança de triângulos, mas que aqui não vem ao caso. Então, olha o que acontece. Era para eu ter dado uma volta de 180 graus, mas o que faltou para eu dar os 180 graus? Os 30, que é esse pedacinho. Então, este ângulo aqui, ó, que é o correspondente do 30 graus lá no segundo quadrante, mede 150 graus, tá certo? Agora, olha aqui o P3. Do P3, pessoal, a gente andou até aqui 180 e mais um pedacinho lá no terceiro quadrante. Esse pedacinho, por causa de semelhança de triângulos também, mede 30 graus, que é a medida do arco original que eu tinha. Então, o que eu fiz? Eu andei tudo isso aqui, que mede 180 graus, mais um pedacinho no terceiro quadrante, que mede 30 graus. Então, esse arco grandão aqui, ó, mede 210 graus, tá? E o P4? O P4 veio parar lá no quarto quadrante, não é? Só que faltou um pedacinho para ele completar os 360 graus. Novamente, pessoal, usando propriedade de semelhança de triângulo, a gente pode provar que esse arco que a gente tinha aqui no primeiro quadrante tem a mesma medida do que faltou lá no quarto quadrante para dar a volta inteira. Nesse caso aqui, se era 30 graus aqui em cima, o que faltou foi 30 graus. Então, era para ter dado uma volta de 360 graus. Faltou um pedacinho de 30 graus. Então, este ângulo todo aqui, ó, que é quase a volta inteira, o correspondente de 30 graus lá no quarto quadrante mede 330 graus, tá? Se eu for olhar tudo, então, olha só o que eu tenho. O 30 graus, o correspondente nele lá no segundo quadrante, mede 180 menos 30. O correspondente dele no terceiro quadrante, 180 mais 30. Né? Aqui é o que faltou, aqui é o que sobrou. Lá no quarto quadrante, 360 menos 30, porque não deu a volta inteira. Então, repara que a gente foi pegando os arcos, né, os ângulos que a gente tinha lá na reta horizontal. Né? Aqui o nosso ponto de observação é o 180. Né? E aqui o 360 graus. O que a gente pode fazer isso? Generalizar. Se eu pegar uma certa medida alfa, né, aqui na matemática a gente gosta de usar alfa, né, essa aqui é a letra grega alfa, medida em graus do primeiro quadrante. Né? Como que a gente pode encontrar os correspondentes dele no segundo, terceiro e quarto quadrante? Eu olho os ângulos retos, né, do eixo X. Eu tenho aqui 180 graus, metade da volta, e a volta inteira 360. Então, o correspondente desse ângulo alfa lá no segundo quadrante, né, o meu P2, vai ser 180 menos alfa, que é o que falta para dar meia volta.
No terceiro quadrante, 180 mais alfa, porque eu andei um pouquinho lá dentro do terceiro quadrante. E no quarto quadrante, 360 menos alfa, que é o que faltou para dar a volta inteira. Tudo bem, pessoal? Vai ficar mais fácil de entender por meio de exemplos, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Então vamos lá, primeiro exemplo. Complete os vértices dos retângulos a seguir com arcos trigonométricos de medida x, tal que o x seja menor do que zero, menor ou igual a zero e maior que 360 graus. Ou seja, eu estou na primeira volta do ciclo. Primeira volta não. Primeira volta. Eu dei no máximo uma volta inteira no ciclo. Se eu não tivesse essa restrição, eu poderia ter isso aqui, ó, várias e várias e várias voltas no ciclo trigonométrico, né? Então, a gente vai achar esses arcos correspondentes aqui. Então, o 45 lá no segundo quadrante, né? Então, no segundo quadrante, o que a gente sabe? Era para chegar no 180. Mas faltou um pedacinho para dar o 180. Quem que faltou? O meu ângulo de 45 graus, né? Aqui, o meu 45 vai ser o x, ou alfa, ou a letra que você quiser. Aqui a gente vai ter 180 menos alfa, menos x. Então, o correspondente ao ângulo de 45 graus lá no segundo quadrante vai ser 180 menos 45, o ângulo de 135 graus. Então, aqui, ó, cadê? Está o ângulo de 135 graus, certo? E lá no terceiro quadrante, né? No terceiro quadrante, este cara aqui. Repara que no terceiro quadrante, pessoal, eu já andei o 180 e andei mais um pouquinho. Então, além do 180, eu dei mais um passinho. Um passinho de quanto? 45 graus. Então, 180 mais 45 graus, 180 mais 45, que vai dar 225 graus. Então, aqui, 180 mais alfa mais x, a letra que você quiser utilizar para representar o ângulo, tá? Então, aqui eu tenho um ângulo de 225. Falta agora no quarto quadrante. No quarto quadrante, repara que eu quase dei a volta de 360 graus. Faltou um pedacinho, ó, faltou este pedacinho aqui, que é o ângulo de 45 graus que eu tinha lá no comecinho. Então, 360 menos 45, o ângulo correspondente ali é o de 315 graus. Então, nós temos aqui todos os correspondentes de 45 graus em todos os 4 quadrantes, tá? Bem tranquilo, né? Outro exemplo aqui, ó, eu tenho de 140. E agora, o que eu tenho que fazer? Jogar o 140 lá no primeiro quadrante. Ah, mas como? No primeiro quadrante eu vou ter um ângulo desconhecido, né? Eu posso chamar de x, de alfa, de qualquer coisa. Mas o que a gente sabe? Do primeiro quadrante para o segundo quadrante, era para ter chegado no 180. Mas faltou um pedacinho. Quem que é esse pedacinho que faltou? O meu ângulo x. Ah, e quanto que deu isso aqui? 140 graus, que é esse cara aqui. Pronto, está feito. Consigo achar o ângulo do primeiro quadrante. Manda esse 180 para lá, menos x é igual 140 menos 180. Estou fazendo o caminho inverso, tá? Menos x é igual, tenho 140 e devo 180 menos 40. Como o cara do x não pode ficar negativo, eu multiplico por 1, negativo, troco o sinal de todo mundo. Então, x é 40 graus. Então, o meu ângulo do primeiro quadrante é um ângulo de 40. Agora, eu consigo achar o dos outros, né? Colorindo um pouquinho, eu já tenho o principal, que é o ângulo do primeiro quadrante. O do segundo quadrante eu usei para achar ele. No terceiro quadrante, ó, esse cara aqui,
O que aconteceu no terceiro quadrante? A gente andou 180 graus e andou mais um pouquinho. Esse pouquinho é quem? Os 40 graus que a gente acabou de descobrir. Então, esse correspondente aqui, né, que seria 180 mais x, esse aqui seria 180 menos x, né? Isso aqui vale, então, 180 mais 40, 220 graus. Certo? E, por fim, lá no quarto quadrante, esse cara aqui, ó, lá no quarto quadrante. Era para eu ter dado a volta inteira de 360 graus, mas faltou um pedacinho, né? Então, aqui é 360 graus menos o meu x. Ah, mas quanto que vale o meu x? 40 graus. 360 menos 40, 320 graus. Então, este ângulo aqui mede 320 graus. Tudo bem? Mas agora está em radiano. Ó. Complete os vértices a seguir com arcos trigonométricos da medida x, tal que 0 menor igual a x, que é menor que 2π. Lembra, ó, se eu for olhar aqui o ciclo trigonométrico em radianos, eu tenho 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. O que eu posso fazer? Ou transformar isso daqui para graus, só que aí depois eu ia ter que ter a trabalheira danada de depois voltar para radianos, né? Já que a questão deu valor em radianos, ele vai querer a resposta em radianos, ou eu uso a lógica que a gente usou dos graus e adapto para radianos. Lembra que aqui é π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? Então, lá no segundo quadrante, o que era para eu ter feito? Chegado até no π, não é? Mas faltou um pedacinho. Esse pedacinho é o meu ângulo x. Então, lá no segundo quadrante, é π, que era para eu ter feito tudo, menos π sobre 6. Eu vou ter que fazer um pequeno MMC aqui, né? Ponho o denominador 1 embaixo. MMC de 1 e 6 é 6. Divido embaixo, multiplico em cima. 6 dividido por 1, 6 vezes π, 6π, menos 6 dividido por 6 é 1 vezes π, π. Então, 6π menos π, 5π sobre 6. Então, este ângulo aqui mede, este arco mede 5π sobre 6 radianos. Tá certo? Esse cara aqui, ó, que eu coloquei errado, desculpa. Aqui, ó, esse cara aqui. π menos x, que deu 5π sobre 6. Agora, no terceiro quadrante, eu cheguei até o π e andei mais um pouquinho, né? Então, no terceiro quadrante seria π mais o meu ângulo x. Seria, então, π mais π sobre 6. Lembra que aqui tem um denominador 1 escondido. MMC de 1 e 6 é 6. 6 dividido por 1, 6 vezes π, 6π. Mais 6 dividido por 6 é 1 vezes 1, π dá π. 6π com π, 7π sobre 6 radianos. Então, este ângulo aqui mede 7π sobre 6 radianos. Tá? E agora, por fim, lá no quarto quadrante. No quarto quadrante, pessoal, era para ter chego agora no 2π. Só que faltou um pedacinho. Esse pedacinho que faltou é o meu x. Então, seria 2π menos π sobre 6. Lembra que tem denominador 1. MMC de 1 e 6 é 6. Divido embaixo, multiplico em cima. 6 dividido por 1, 6 vezes 2, 12π. Menos 6 dividido por 6 é 1 vezes π, 1. 12π menos π fica 11π sobre 6. Então, este arco aqui mede 11π sobre 6. Tudo bem até aqui, pessoal?
aqui nosso último exemplo, determine as medidas x com 0 menor ou igual a x, que é menor que 360 graus, né? Novamente, apenas na primeira volta, dos arcos trigonométricos com imagem nos vértices dos polígonos regulares das figuras. No caso desse cara aqui apenas, né? Então, primeiramente é o seguinte, repara que a circunferência foi dividida em algumas partes, né? Então, ó, nós temos aqui um pedaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 partes, né? Então, ela foi dividida em 8 partes. O importante é a gente notar que aqui o polígono é regular, tá? Se os polígonos são regulares, o que a gente tem? Que todas essas partes são... Não, essa ferramenta aqui. Aí. Que todas essas partes são iguais. O que isso significa? Cada um desses arcos aqui, ó, tem a mesma medida. Então, este pedacinho tem a mesma medida que esse, que tem a mesma medida que esse, e por aí vai. Então, cada arco de circunferência vai medir 360 dividido por 8, né? Porque eu tenho 8 arcos aqui. Então, se eu fizer 360 dividido por 8, cada arco desse mede 45 graus. Então, esse primeiro aqui mede 45 graus, esse outro 45, 45 e por aí vai até completar o arco, o ciclo, né? Então, olha os arcos que eu tenho. Então, temos os seguintes arcos, ó. O arco AM, porque eu saio do ponto A e vou até o ponto M. E aí, quando eu vou medir arco, eu indico assim. Eu tenho o arco AB, tá? Porque eu estou pegando toda a circunferência. Então, o arco AB. O arco AN. O arco A', AP, AB', então vou pôr aqui, ó, AB', não é reto, é curvo, AQ e o AA, né, que começa e termina nele. O que eu faço? Como que eu vou descobrir essas medidas aqui? Bom, de A até M, a gente já descobriu que mede 45 graus. Agora, de A até B, não é o segundo pedacinho? 2 vezes 45, que dá 90 graus. De A até o N, não é o terceiro pedacinho? Então, 3 vezes 45 graus, que vai dar 135 graus. Do A até o A', é óbvio, né? 180. Ou se eu quiser pegar 4 vezes 45 graus, isso aqui vai dar 180 graus. Isso aqui é um igual, tá? O AP. Eu posso pegar o 180, somar 45, ou lembrar que é o quinto pedacinho, que mede 45, né? Então, 45 vezes 5. Esse aqui é o ângulo de 225 graus. Do A até o B', a gente já sabe que esse cara aqui é o 270, né? Mas eu posso lembrar que vai ser o meu sexto arco, medindo 45 graus, e confirmar que 6 vezes 45 vai dar 270 graus. Do A até o Q, este carinha aqui, é o meu sétimo arco que mede 45 graus. 7 vezes 45, 360
e 15 graus. E do A até o A, né, dê a volta inteira, 8 vezes 45 graus vai dar 360 graus. Tá? Então, cada um desses arcos bem tranquilo, né? Basta descobrir, já que é um polígono regular, quanto mede cada pedacinho. Aí eu vejo qual é o pedacinho que eu quero e vou multiplicando. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto é isso. Bons estudos a todos, gente. Até mais.